Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Moura e hoje trouxe para vocês uma receita maravilhosa de esfirra. Vamos aprender? Essa massa é perfeita, tá? Vocês podem assar assim para entregar para os clientes de vocês ou entregar também congelada, tá? Fiquem até o final do vídeo. Se você tá chegando agora, deixe o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Gente, então vamos começar pelo nosso recheio, tá? Eu tenho aqui meio quilo de carne moída, tá? Escolha uma carne moída que seja assim bem magrinha, tá bom? Aqui eu tô usando miolo de acém, tá? Eu tenho aqui 2 limões espremidos. Aqui eu tenho uma cebola grande, bem picadinha, tá? Aqui eu tenho cebolinha e coentro. E aqui eu tenho 2 tomates. Eles estão bem picadinhos. E procurem também um tomate que esteja não muito maduro, tá? Mais para verde do que para maduro. Porque o tomate muito maduro, ele vai soltar água, tá bom? E não é interessante para esfirra. Aqui eu tenho meia colher de sopa de sal e aqui uma pimentinha do reino, que a gente vai usar bem pouquinho, tá? Então, o nosso recheio é muito simples. A gente vai colocar o sal, o suco de limão, a cebola, o tomate, vamos dar uma mexidinha primeiro para depois colocar um cheiro verde, tá? Aperta bem para pegar bem o sabor, tá? Do limão, dos temperos. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta, tá? É opcional. Eu gosto de colocar. Prontinho, e agora o cheiro verde, tá? E aqui tá pronto o recheio da nossa esfirra, tá? Só que a gente precisa deixar escorrer o excesso de líquido dessa carne, tá? Porque senão, na hora de modelar a esfirra, a massa vai começar a ficar molhada, ela vai começar a soltar água e vocês não conseguem fechar a esfirra e fica feia, a massa não fica legal, tá? Então agora eu vou pegar uma peneira, um escorredor, o que vocês acharem melhor, tá? E vou colocar essa carne toda aqui e vou deixar por algumas horas, tá? Ou até de um dia pro outro, tá? A gente coloca assim, deixa na geladeira tampadinho, passa um filme plástico aqui e a gente deixa escorrer, tá? Se vocês estiverem com pressa já de fazer esfirra, vocês podem até pegar, colocar num paninho, num pano limpinho e torcer, apertar para tirar o excesso, tá? Então aqui eu vou deixar reservada, pelo menos por umas 2 horas, até escorrer todo o excesso de água, tá? Então agora eu vou passar um filme plástico, vou deixar na geladeira pra gente começar a fazer a massa.
Então vamos lá, gente. Vou começar falando os ingredientes para vocês, tá? Aqui eu tenho 1 quilo de farinha de trigo, tá? Cada tigelinha dessa tem 500 gramas. Aqui eu tenho 100 gramas de margarina, tá? Eu tô usando uma margarina de uso culinário de 80% de lipídios. Aqui, hoje eu tô trabalhando com o fermento fresco, tá? Geralmente vocês veem aí nos vídeos eu usando o fermento biológico seco, mas hoje eu tô usando o fresco, tá? Então eu tenho 60 gramas aqui. Gente, não se preocupem que eu vou deixar tudo na descrição bonitinho para vocês, tá? Aqui eu tenho 2 ovos inteiros. Aqui, gente, eu tenho 20 gramas de leite em pó, tá? É um leite em pó integral, esse que eu tô usando, mas pode ser também desnatado, não tem problema, tá bom? Aqui eu tenho 20 gramas de sal, tá? Aqui eu tenho 40 gramas de açúcar, o que eu tô usando é refinado, tá? E aqui eu tenho meio litro de água morna, tá? Gente, não é quente, tá bom? Se vocês usarem água quente demais, vocês estragam o fermento de vocês, tá? Mata o fermento, certo? Então agora a gente vai começar. Eu vou me organizar aqui, vou pegar minha tigela e a gente vai começar. Gente, então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar toda a minha farinha de trigo aqui nessa tigela, tá? 1 quilo, certo? E aqui, vou mostrar pra vocês, eu tenho esse sachêzinho aqui, que é de melhorador, tá? Vocês encontram em atacadistas, em alguns supermercados também, tá? Ele é um sachêzinho de 10 gramas, tá bom? Que dá pra utilizar em 1 quilo de massa, tá? 1 quilo de farinha, tá? Então, eu vou estar colocando aqui, certo? É opcional, tá bom? Isso aqui, se vocês não tiverem, não tem problema. Mas, já vou falar pra vocês que, se vocês utilizarem esse melhorador, o resultado vai ser melhor ainda, tá? Vai possibilitar pra vocês uma massa fácil de sovar, um pão bem macio, tá? E mais volumoso, mais fofinho mesmo, tá? Então, agora eu vou misturar aqui. Prontinho. Vou reservar só um pouquinho. Vou pegar o meu fermento e vou pegar o açúcar, tá? Vou colocar o açúcar aqui no fermento. E a gente vai estar dissolvendo esse fermento com açúcar, tá? Ele fica mais fácil de desmanchar assim o açúcar, tá bom? Se vocês preferirem usar o fermento seco, aí serão 20 gramas, tá? Eu quis trazer essa outra possibilidade porque nem sempre, dependendo de onde a pessoa mora, acha o seco, né? Ou vice-versa, tá? Então, eu quis trazer com essa possibilidade do fermento fresco. Ó, vejam como ele dissolve facinho no açúcar, tá? Prontinho. Agora, vou colocar aqui também, junto com a farinha, o leite em pó, tá? Acabei esquecendo, mas o leite em pó também já vai aqui, porque como é seco, já vai agregando tudo, tá? Vou pegar meus ovos, vou dar uma batidinha e já vou colocar aqui na farinha. A minha margarina também, já vou colocar toda aqui.
Essa margarina que eu tô usando, ela é com sal, tá, gente? Mas não tem problema, pode usar com sal, sem sal, dá certo do mesmo jeito, tá bom? Gente do céu, escutaram o barulho? Isso é moto passando aqui na minha rua. Ó, vou colocar agora o sal. O sal eu vou colocar bem aqui nos cantinhos assim, tá? Ó, pra não ter tanto contato logo de início com o fermento, tá? Vou fazer uma covinha aqui. E já vou colocar o meu fermento aqui também. Todinho. Pronto. Dá uma mexidinha assim com um pouquinho de farinha. Já vai agregando a margarina aqui nessa pastinha que foi feita aqui, ó. Tá? E já vamos também colocando a nossa água morna, tá? Aos pouquinhos. Vamos colocar o restante do meio litro de água. É muito importante vocês deixarem farinha de trigo, tá? Não dessa quantidade. Aqui é o que a gente usou aqui de farinha é para colocar todo mesmo, 1 quilo, tá bom? Mas assim, fora esse 1 quilo, tenham sempre à mão um pacote de farinha aberto, tá? Porque na hora que a gente for sovar essa massa, a gente vai precisar de um pouquinho de farinha, tá bom? Mas essa quantidade aqui, ela é certinha para esse tanto de massa que a gente tá fazendo, tá? Aperta bem assim para agregar todos os ingredientes. E como eu falei, agora eu vou pegar um pouquinho de farinha pra gente tá polvilhando aí, ó. Pra dar o ponto na massa. Não muito, tá? Não é farinha em excesso, é o suficiente para o ponto mesmo. Vou pegar mais um pouquinho ainda. Ela já deu o ponto, tá? Ela já se soltou todinha da bacia, ó. Tá bem? Então, esse aqui é o ponto certo, tá? Agora a gente vai precisar sovar essa massa, tá bom? Então, já tô aqui com a minha mesa limpa, tá? Higienizada, lavei, passei álcool. E agora, a gente vai colocar essa massa aqui. E vamos trabalhar ela, tá? O cheirinho de fermento tá maravilhoso aqui, porque o fermento fresco, o cheiro
é bem mais fácil de sentir do que o seco. Ele é muito gostoso de trabalhar com ele, sabe? Eu gosto bastante. Eu gosto do fermento seco, acho ele muito prático, mas o fermento fresco, ele libera um cheiro de pão tão gostoso. Só tem que ter cuidado, porque a validade de fermento fresco é bem reduzida, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas preferem trabalhar com o seco, porque a validade dele é bem maior, tá? Peguei minha espátula, tá dando uma raspadinha, tá? Vamos polvilhando bem pouquinho a farinha, tá? Sem exagero, pra gente manter essa massa com uma umidade e bem balanceada, tá? É bem pouquinho mesmo que coloca. E vai sovando. Grudou, dá uma raspadinha. Polvilha um pouquinho de farinha. A gente vai precisar sovar essa massa por pelo menos 10 minutos, tá? Gente, eu quero mostrar pra vocês, ó, que eu já tô sovando essa massa há 10 minutos, tá? E olha como ela tá. Ela ainda gruda na mesa, tá? Eu tô mostrando isso pra vocês porque se vocês colocarem farinha de trigo demais, essa massa, ela vai perder o balanceamento dela, tá? Vocês vão estar acrescentando farinha, não é para acrescentar farinha, ela precisa ter essa umidade, tá? Ó, ela ainda gruda, tá? Eu já sovei ela bastante, tá bom? E quando eu quero soltar ela da mesa, eu venho com um pouquinho de farinha polvilhando, bem pouquinho, e vou usar minha espátula para soltar ela, tá bom? É assim que ela tem que ficar, tá? Se vocês colocarem farinha de trigo em excesso, não vai ficar aquela massa leve, tá? Ó, polvilha a farinha, tá? E desprende da mesa. Ó, vou mostrar pra vocês como ela já tá macia e lisinha, tá? Olha. Ó, gente, super macia e lisinha, tá bom? E ela ainda gruda um pouquinho na mesa, certo? Porque ela tem umidade essa massa, tá bom? Eu não tirei a umidade dela jogando um monte de farinha. Por isso que é bom ter uma espátula assim pra raspar, tá bom? Ajuda muito. Essa espátula eu comprei em loja de confeitaria, paguei bem baratinho, tá, gente? Vale a pena. Agora, gente, a gente vai colocar essa massa pra descansar, tá? Ela já foi bem trabalhada, bem sovada, agora ela precisa de descanso, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui na minha bacia, tá? Não vou colocar farinha, vou colocar o azeite pra ela não perder a umidade dela, tá bom? Prontinho. Agora eu vou colocar a massa. Vou pôr um pouquinho de azeite assim por cima também, bem pouquinho, tá? Ela precisa descansar por uns 30 a 40 minutos, tá bom? Até que ela cresça bem. Vou tampar, ou pode também cobrir com plástico, tá bom? Eu vou tampar, daqui a pouquinho a gente volta para modelar as esfirras. Gente, antes de mexer na massa, eu quero mostrar para vocês por que é bom colocar para escorrer a carne, tá? Olha o tanto de caldo que saiu,
Tá vendo? Isso aqui é fundamental, tá? Se vocês não escorrerem assim, dessa forma, ela vai acabar estragando a massa de vocês. A massa vai ficar molhada e vocês não vão conseguir fechar elas, tá bom? Vai ficar feia, tá? Então, agora eu vou passar a minha carne aqui para uma travessa e vou dispensar esse caldo. Ó, ela tá bem sequinha, tá? Vou deixar ela aqui de lado. E agora a gente vai ver a nossa massa, o tanto que cresceu, tá? Olha isso, gente. Olha o tanto que essa massa cresceu. Enorme, né? Sinal de que o fermento tá, ó, muito bom. Agora a gente vai... Tô com um pacote de farinha aqui do meu lado, tá? A gente vai agora tirar todo o ar dessa massa. Olha que massa linda. Tá? Eu vou pegar metade dessa massa, tá? Não vou trabalhar com ela toda de uma vez. Vou pegar metade, vou deixar outra metade guardadinha por enquanto, tá? Gente, tá muito macia essa massa, vocês não têm noção. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Agora eu vou pegar um rolo e vou começar a abrir a minha massa, tá? Quando eu vou fazer as esfirras tamanho de festa, gente, eu gosto de usar esse método aqui de abrir a massa e cortar com o cortador, tá? Quando eu vou fazer esfirra do tamanho grande, aí eu gosto de pesar as bolinhas para ficar todas do mesmo tamanho e bolear, tá bom? Mas para fazer a de festa, se for fazer assim boleando, dá muito trabalho. Então eu prefiro usar esse método aí de cortar a massa. Tá grudando um pouquinho aqui, então eu vou jogar um pouquinho de farinha. Tá? Aí, vocês não podem abrir nem muito grossa a massa, mas também não pode ser muito fininha, tá? Ó, uma espessura assim, ó. Eu tenho esse cortadorzinho aqui, tá? Se vocês não tiver o cortador, pode usar um copo, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês. Pode usar um copinho assim, tá? Ó. Tá vendo? Só que esse aqui, ele tá um pouquinho menor, tá? Que o tamanho do meu cortador. Foi só pra mostrar pra vocês que corta tranquilamente, tá? Ó, vou começar a cortar. Gente, já cortei todos, ó. Agora a gente vem só tirando as rebarbas, tá? E essas rebarbas a gente vai amassar aqui de novo e depois a gente vai usar novamente, tá? Ó, vamos juntar tudo, ó. E vamos deixar ela ali guardadinha, já já a gente pega ela para trabalhar novamente. Ó, esse aqui eu vou tirar fora porque ficou menorzinho, tá? E agora, gente, a gente vai rechear as nossas esfirras, tá? Ó, eu gosto de usar a mão mesmo, tá? Por isso que eu tô de luva, porque pra mexer com massa e carne é complicado, né? Ó, a gente pega uma porçãozinha.
Assim vocês trabalham com eficiência, né? Com agilidade. Gente, prontinho, ó, já coloquei a carne em todas, tá? E agora eu vou fechar. Presta bem atenção como que eu faço, ó. Vou fazer mais de perto pra vocês verem. Eu pego, vou juntar aqui, ó, até a metade, tá? Juntei até a metade. Vou vir aqui, ajeito o recheio. Ó, certo? Eu tô aqui com uma forma, uma assadeira, eu passei um pouquinho de óleo e farinha de trigo, tá bom? E vou colocando as esfirras aqui. Vou fechar todas desse jeito, tá? Apoiada na mesa fica mais fácil, principalmente para quem não tem muita prática. Ó. Gente, ó, já terminei de modelar, tá? Eu já tô com o meu forno lá pré-aquecendo, tá? Quando eu tava terminando de modelar, tava na metade, eu já liguei o meu forno, tá? E agora eu tô aqui com o ovo, é o ovo inteiro, tá, gente? Eu uso, porque eu não gosto de deixar as esfirras muito douradas. No caso dessas aqui, eu vou precisar tirar elas bem clarinhas, porque eu vou tá pré-assando elas, tá? Porque a minha cliente, ela vai levar para longe essas esfirras, então eu vou ter que congelar, tá? Então, para eu fazer isso, eu tenho que tirar elas bem clarinhas, porque a minha cliente, ela vai colocar no forno quando for consumir, tá bom? E terminar de assar. Então, agora eu tô passando aqui o ovo e vou continuar modelando as outras, né, que ainda tem massa. Mas essas aqui eu já vou levar pro forno, tá? E não, detalhe, tá? Ela tá tão fofinha, tão bem fermentada essa massa, que não precisa nem deixar descansar mais. Nesse caso aqui, já pode levar pro forno, tá, gente? Hoje tá um dia bem quente aqui onde eu moro, então a fermentação aconteceu muito rápido. Eu tô com elas aqui modeladas e elas já estão crescidas já, tá?
Estão bem fofinhas mesmo, então não tem necessidade de deixar. Vocês vão ver como elas vão crescer. Bom, gente, agora eu vou levar para o forno. Vou terminar de modelar todas da mesma forma que eu fiz com essas e já volto para vocês verem o resultado das nossas esfirras. Gente, as esfirras estão todas assadas. Olha que linda que ficaram. Perfeitas, tá? Tirei elas bem clarinha, ó. Tá? Porque a minha cliente, ela quer congelar dessas esfirras, tá? Que ela vai viajar com elas. Por isso que eu tirei elas um pouquinho mais clarinhas assim, ó. Porque ela vai descongelar, ela vai tirar do freezer e vai colocar no forno pra terminar de dourar e aquecer, tá bom? Ó, eu fiz essas aqui com gergelim porque eu fiz com frango, tá? Frango com requeijão, tá bom? Eu não mostrei porque hoje eu queria trazer pra vocês mesmo a massa e o recheio de carne, tá bom? Eu tô com uma aqui que eu fiz maiorzinha, ó, de frango. Vou abrir pra vocês verem como que ficou. Olha, que linda, que massa maravilhosa, perfeita, tá? Cheirosa essa massa, muito gostosa mesmo, tá? Ó, que delícia, gente. Façam, tá? Que vocês não vão se arrepender, tá bom? Depois delas congeladas, eu vou levá-las pro freezer assim, do jeito que tá, aberta mesmo, tá? Quando congelar, eu vou passar para um saquinho plástico, e vai ser no saco plástico que eu vou entregar para minha cliente, tá bom? Vou abrir também uma aqui de carne. Olha, que delícia, tá? Muito cheirosa, muito saborosa, a massa tá muito fofinha, ó. Perfeita, tá? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de deixar o seu joinha. Quem chegou agora, se inscreva no canal, tá bom? Fiquem com Deus e sucesso pra nós. Beijos. Até o próximo vídeo.